Olá para você que nos acompanha na Rede Complexo Luz e Alegria de rádios. Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, porque há poucos instantes aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo do União Frederiquense, onde foi definido o Conselho de Administração biênio 2026-2028 e também a própria composição do Conselho Deliberativo do clube. A gente começa agora falando com o então ex-presidente do Conselho Deliberativo, o Edson Cantarelli, que agora também passa novamente a fazer a função de vice-presidente de futebol e que agora a gente vai conversar no Complexo Luz e Alegria um pouco mais sobre isso. Cantarelli, seja bem-vindo aqui ao Complexo Luz e Alegria, boa noite. Boa noite, Diego. Obrigado pela presença de vocês. Na verdade, a gente gostaria que tivesse renovações, né? Mas infelizmente estamos nós fazendo o rodízio de cadeiras, né? Então, mas vamos lá, não dá para perder a esperança. Eu acho que o que pesa aí é que temos um grupo que continua pegando junto, né? E vamos lá, vamos para esse desafio aí de 2 anos fazendo futebol profissional. E até a gente externa um pouco dessa reunião que aconteceu, que são encerramentos de ciclos. Depois a gente vai conversar com o presidente Vinícius Girardi, que foi aclamado novamente presidente por mais 2 anos, mas é que é um ciclo que se fecha, não sei se para você também, mas para o Vinícius se fecha a partir de agora, de que daqui a pouco pode acontecer uma renovação daqui a 2 anos, um pouco mais forte do que essa que está acontecendo agora. Tem que existir, né, Diego? Tem que existir porque é muito puxado. Até comentei aqui, eu tirei férias do meu trabalho, eu estou hoje 12 horas por dia para a União, estou indo em casa só dormir, né? Porque é muita coisa e a gente sabe que fazer futebol não é fácil no interior, né? Mas essa renovação é necessária para que o clube continue, né? Então a gente pede aí que vamos ter agora 2 anos, né, dessa gestão, mas que é preciso trabalhar nomes aí para que possa, na próxima gestão, assumir esses cargos. E nesse sentido, o que fica de legado para o União Frederiquense à frente do Conselho Deliberativo, no momento que o clube, naquele período de 2024, ficou quase 45 dias sem presidente, sem Conselho Deliberativo e que tanto você quanto o Vinícius assumiram essa bronca nesse período? Na verdade o Pedro assumiu ali, né, a presidência, né, e eu fiquei no Conselho Deliberativo, é um período que eu saí para fazer meu pós-doutorado, e aí a gente dá uma descansada, né, e o Celso assumiu o futebol, a gente vai fazendo esse rodízio de cadeiras, né, para dar uma descansada, porque estar na presidência do Conselho Deliberativo é mais tranquilo, né, o brabo, o complicado é o Conselho de Administração mesmo, a presidência, e no fim são 10 membros, né, mas sobrecarrega mesmo é o presidente e o vice financeiro, né? Então o Pedro aí estava há 8 anos nesse cargo, eu fui anteriormente 6, então eu até diria que hoje o mais pesado mesmo é o vice financeiro do que o presidente, porque é ele que tem que apagar incêndio todo dia, né? Então a gente dá um descanso para o Pedro aí, mas o descanso dele é assumir o Conselho Deliberativo. Depois a gente vai conversar com ele sobre isso, mas foi um momento conturbado do clube que foi o saber sofrer, né? No ano passado foi assim, nesse ano já é um cenário completamente diferente e agora nessa virada de chave, como presidente do Conselho Deliberativo, agora voltas para o futebol. O que isso agora impacta para você? Já destacou que está trabalhando 12 horas por dia em prol do União Frederiquense, de que daqui a pouco o União está montando um grande time e que essa expectativa, algo que foi perdido assim, do brilho do olhar do torcedor, possa ter novamente essa empolgação de ver um time dentro de campo, como você destacou, do 1 ao 11, o torcedor vai conhecer os jogadores. Como o Vinícius falou hoje aqui, né, a gente fala no clube de futebol, o pessoal quer saber resultado em campo, né? Então a gente tem toda essa questão burocrática, essa questão administrativa, mas para resumir, o que importa é o resultado entre campo, né? Para a União, para Grêmio, para Inter, para Flamengo, para a seleção brasileira, né? Então, e o resultado em campo a gente precisa ter qualidade, né? Qualidade e dar condições para esse grupo. Então o que a gente está fazendo é trabalhar para organizar nos mínimos detalhes, né? Não deixar faltar nada para a comissão técnica. Todo dia a gente reúne e passa o que precisa ajustar, o que tem que melhorar, e a gente está tentando aí não deixar nada faltar, né, para poder que esse grupo que está chegando aí possa performar. Cantarelli, obrigado, até a próxima. Obrigado e vamos lá. Já todos convidados aí para o amistoso, domingo, 15 horas. Muito obrigado, Edson Cantarelli. A gente vai localizar aqui o Pedro Gelson da Costa, que era o nosso próximo entrevistado, agora presidente do Conselho Deliberativo.
Pedrão, palavrinha aqui no Complexo Luz e Alegria. Sai do financeiro, mas assume como presidente do Conselho Deliberativo. Até comentávamos há poucos instantes com o Cantarelli sobre o período que vocês passaram, que foi um período turbulento, assumiste também como presidente. Momento um pouco mais tranquilo agora, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, né? O pessoal, todos que acompanham, né? As redes sociais, né? da rádio. A gente está aí sempre para colaborar, né? Então, precisaram da minha ajuda, né? Na questão, mais uma vez, né? Na questão da presidência, aí, então a gente vai colaborar, como sempre, né? Porque a gente está saindo da direção do Conselho de Administração, mas está sempre colaborando, né? Para que o clube continue crescendo e resolvendo os seus problemas do dia a dia. Né? E a partir de agora, situação do clube bem mais tranquila de quando você assumir essa parte do setor financeiro? É que agora a gente tem na mão, né? Patrimônio para poder resolver nossos problemas, que eu sempre digo, né, para todo mundo. O problema da União no financeiro foi sempre a construção da nossa arena, tá? E agora a gente vai procurar devagarinho ir solucionando os problemas financeiros que envolvem, né, o pagamento da arena nossa, né? Então é isso aí. Pedro, obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado. Esse presidente do Conselho Deliberativo e agora talvez seja a grande novidade aqui da composição do Conselho de Administrativo do União Frederiquense, biênio 2026-2028, que é agora o que assume o bastão do Pedro Gelson da Costa, que é o Jardel Piaia, que agora assume esse cargo como o gestor, vice-presidente de Planejamento e Finanças do União Frederiquense. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macanhão, boa noite, Chico. É com prazer imenso, né, que a gente estamos assumindo essa responsabilidade, um clube que a gente ama, gosta, está há anos já inserido nele. Uma tarefa árdua, né, que o Pedro, com uma grande responsabilidade, sempre trabalhou muito bem e é um cara que a gente admira muito por isso, pelo que ele fez. Então, vamos tentar dar sequência, né, nesse trabalho aí que ele fez aí, que foi muito, muito, muito lindo. Dentro do clube tem pessoas que têm unanimidade, né? Teu nome é um, Dr. José Dalmiro é o outro. Como para você, assim, foi esse convite para fazer parte desse corpo diretivo, uma vez pela tua doação, por ser voluntário, por vezes funcionário do clube, agora nesse novo momento? A gente fica muito feliz quando a gente é lembrado, né? Isso quer dizer que a gente é visto com certos olhos. E, cara, a gente recebe com muita alegria esse novo cargo aí, cara, que não vai ser fácil. Como o Edson já tem conversado aí com vocês, é um ano que vai ser um time muito, muito competitivo, um campeonato também, uma régua muito alta. Então a gente tem que trabalhar ao máximo, se dedicar bem para tentar ali na frente ali colher bons frutos. Jardel, obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Macanhão, obrigado, Chico, e um abraço para todos os ouvintes. O Jardel Piaia, que assume também o planejamento e as finanças, conversado na sequência com o presidente do União Frederiquense, o Vinícius Girardi. Enquanto a gente aguarda o Vinícius Girardi, que está conversando com os demais colegas de imprensa aqui, a gente vai trazer a nominata de quem vai compor aqui o Conselho de Administração do União Frederiquense nesse período 2026-2028. Presidente, aclamado por unanimidade, Vinícius Ortigara Girardi, acompanhado do vice-presidente de Planejamento e Finanças, o Jardel Piaia. O vice-presidente de Patrimônio é o Erasmo Frison. Vice-presidente de Futebol Profissional, o Edson Cantarelli. O Vanderlei Colli segue como vice de Esportes Amadores, que é as categorias de base do União Frederiquense. O jurídico é o Carlos Alcim Júnior. Vice-presidente de Marketing, o Renato Padilha, que faz parte agora da comunicação do União Frederiquense. O quadro social, o Diogo Ortigara Girardi. Vice-presidente de Eventos, o Marcelo Marques. E o vice-presidente de Logística, que é o Rudinei Santos, que é o presidente da torcida organizada do União Frederiquense. Na sequência também tem a composição dos nomes que fazem parte do Conselho Deliberativo, como o Ayrton Gutikoski, o Alcione Bueno, Alessandro Molossi, a Lei Bonafé, Beloni Vendrúsculo, também o Benhur Rapak, que também faz parte deste processo aqui dos nomes que vão compor o Conselho Deliberativo. E também muitos nomes que estão presentes aqui, que são mais de 40 nomes aqui que fazem parte do Conselho Deliberativo nestes próximos 2 anos, além da própria composição do
do Conselho Deliberativo do União Frederiquense, que tem como presidente o Pedro Gelson da Costa, Belonir Vendrúsculo é o vice, além do Charles Escopel, e entre outros nomes aqui, que na sequência a gente vai confirmar também aqui. Vamos aqui conversar aqui com o presidente Vinícius Girardi, que também está conversando com os demais colegas de imprensa. A gente vai pegar carona aqui e vai acompanhar aqui o que vai dizendo o presidente Vinícius Girardi. Hoje nós temos a rubrica aberta das placas de publicidade. Então, chamar todos os torcedores, todas as pessoas da nossa região. Está aqui um colega advogado, aqui, ó, de Palmitos, olha só, um sócio de Palmitos que veio na Assembleia. Ó, um exemplo aqui, ó, que veio aqui, ele já vai estar dia 2 aqui no jogo. Foi aluno do meu falecido pai, do Edemar, aqui. Então é uma satisfação muito grande aqui para ver. Porque assim, ó, aqui está o exemplo do que é a comunidade, né? O União, ele é um clube essencialmente comunitário. Então ele não é um grande mecenas que banca União, 2 mecenas, não. União, ele tem pessoas assim que ajudam bastante, 1, 2 ou 3 com mais envergadura, mas cada placa que a pessoa coloca de 4 mil, de 5 mil, de 3 mil no estádio, ela ajuda bastante. E nesse momento a maneira do torcedor colaborar, pode se associar, tem uma série de questões, pode comprar o picolé do União, a paleta mexicana que nós lançamos ali, os produtos do clube, a camisa, mas a mais efetiva até o início da competição para matar etapas é a mídia visual no estádio, é a venda de placas que nós temos aí. Então quem puder colaborar e ajudar, nos dê essa força, porque esse ano, acima de tudo, vai ser gratificante ver o time dentro de campo. Reforçando mais uma vez sobre o domingo, então, amistoso, um quilo de alimento não perecível, além da palheta mexicana, teremos já uniforme oficial em campo também, né? A ideia é isso, vai ser feita a mídia agora, é que tenhamos as escolinhas do União, possivelmente de manhã ou primeira hora da tarde, vai ser definido. Daí 1 quilo de alimento, 15 horas a partida, ainda a ser confirmado o adversário, mas possivelmente a ser Panambi, né? Até terça, quarta-feira vai se fazer a mídia toda, e entrada 1 quilo de alimento não perecível e 99% confirmado que a equipe já joga com o fardamento principal. Vini, Forte abraço. Também uma saudação a você aqui no Complexo Luz e Alegria. Até pegando o gancho do que havia perguntado para o Edson Cantarelli na sequência, que é o encerramento de ciclos agora, né? Essa é o seu segundo ciclo, no caso, o terceiro em toda a história do União Frederiquense como presidente, mas que encerra para justamente deixar o clube nos trilhos como você havia prometido. É mais ou menos isso, uma despedida, um até logo, depois desse período agora, mais 2 anos como presidente. Seja bem-vindo, boa noite. Não, boa noite, Diego, boa noite, internautas, ouvintes da Luz e Alegria. Não, com certeza, a gente encerra um ciclo nesse momento por essa necessidade, tu fala com toda a franqueza do mundo, de finalizar um processo acima de tudo, embora a empolgação com o time, mas saneador de clube, né? Nós vamos falar disso mais adiante com a comunidade no momento oportuno. Agora está fechando 2 anos daquela pesada, difícil e transparente, aberta audiência pública que nós tivemos ali, mas com muitos avanços de clube e do principal ponto, que é o financeiro, avanços muito significativos. Então nós estaremos, é muito gratificante. Mas nós entendemos, e aí não podemos fugir da peleia, né? Não adianta. Nós temos uma história de clube, nós amamos União Frederiquense, é uma coisa bonita, é uma coisa comunitária, é uma coisa que traz as crianças, agora com a escolinha, é uma coisa pura, é uma marca importante para a nossa região. E nós temos que sim que finalizar esse processo saneador do clube. É muito importante que a gente faça esse final aí agora. Agora, colaborador sempre vou estar. Mas agora, na direção, eu acho que tem que ter a alternância. E quando se fizer a alternância, quem assumir vai ter, com certeza, desafios sempre, mas vai ter uma situação muito mais tranquila, amena, para poder ter tranquilidade de fazer a gestão. E essa era a próxima pergunta. O clube financeiramente melhor do que há 2 anos atrás? Muito melhor, muito melhor. O dia a dia ele ainda é penoso, é difícil. O Jardel vai assumir a parte financeira, o Pedro vai continuar assessorando, ajudando. Mas muito melhor em aspectos gerais de clube, tá? Então a gente pode dar essa boa notícia para a comunidade, mas com certeza, volto a falar, ali adiante nós vamos expor como é que ficou a questão com os bancos, com os credores. Na verdade, o que acontece? A União cresceu muito rápido. A gente vê muita equipe no Brasil, grande parte das equipes, endividada só com o futebol. Olha só, União, além de fazer o futebol no peito e na raça, União fez um patrimônio.
sem dinheiro público, que vale, já na época valia praticamente o dobro da dívida, agora com a redução da dívida muito mais. Então está aqui o perdoado, dias difíceis ainda, dias que nos sugam energia, nos drenam energia, mas uma situação estrutural e financeira muito melhor do que 2 anos atrás. E agora, já se avizinhando uma divisão de acesso, uma situação bem melhor, um time infinitamente melhor do que no ano de 2025, onde o clube correu o risco, sabia que era a situação que era no momento plausível para o União continuar aberto, descendo uma mudança de estima e o União montando um time condizente com a sua história. Com certeza, a União esse ano passado o Celso foi herói fazendo aquele trajeto no momento mais difícil, né? Esse momento o Cantarelli assume num outro desafio, que é fazer a União tentar voltar para a Série A. E pela primeira vez chegar inteiro, não ter que fazer estádio, não ter que estar honrando com uma série de compromissos. Então, promessas não dá para fazer. Dentro de campo, a gente vê, tu viu na Copa do Mundo, quanta surpresa, né? A gente vê no Brasileirão, o time que é para estar na parte de cima da tabela, às vezes está brigando contra o rebaixamento ou vice-versa. Agora, nós chegamos com credenciais de time, elenco e estrutura de dia a dia para brigar pelo acesso. Então, tenho certeza quanto a isso que a gente fará o possível. O Cantarelli está fazendo um belo trabalho e tenho certeza que dá para a gente brigar sim. Vinícius Girardi, presidente do União Frederiquense, agora aclamado por mais 2 anos. Muito obrigado por atender o Complexo Luz e Alegria. A gente volta a conversar com certeza numa próxima oportunidade. Um abraço. Só me permite fazer uma homenagem. Tem aqui, ó. Torcedor, só para pegar uma palavrinha, torcedor de Palmitos, sócio de Palmitos. Aqui virando pra de câmera. Palmitos e Teu nome? Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo de Palmitos, Santa Catarina. E vai vir acompanhar a União Frederiquense agora. Ah, com certeza. Tem Ele é sócio nosso e vai acompanhar a Assembleia. Isso aí. Certo. Seja bem-vindo. A gente espera te ver no estádio. Até a próxima. Valeu, obrigado e boa noite aí para os ouvintes da União. Tá certo aí. Valeu, pessoal. Abraço a todos e obrigado pelo apoio da imprensa sempre aí, tá bom? Muito obrigado aqui ao presidente do União Frederiquense, Vinícius Girardi. Lembrando que toda a repercussão você acompanha no Café com Futebol desta terça-feira e no site lhamais.com.br. Especial aqui pro Complexo Luz e Alegria, Diego Macanhão.